Bem, gente, vamos à nossa aula número 6, né? Nós vamos falar hoje sobre os determinantes sociais da saúde. Ou seja, o que é que faz? O que é que faz a vigilância epidemiológica, a equipe epidemiológica de um estado, de uma cidade, de um país, darem, obedecerem a alguns fatores ou darem importância a alguns fatores para poder traçar o seu plano de ação. Aí o que ele diz aí? São fatores sociais, econômicos, são fatores, os sociais, né, o que já se não tem como desvencilhar dele, ver, estudar a sociedade, a comunidade, os fatores econômicos, não tem como você não levar em consideração as questões econômicas. Você não pode cuidar da saúde, vamos supor, de quem mora nessas encostas, da mesma forma daquele que mora no apartamento, na casa, com tudo, com os padrões adequados de moradia, que tem o que comer, né? Que entende, que tem uma cultura, e aí já entra no fator cultural, que tem um poder de discernimento bom. Imagine o rapazinho que há uma semana atrás virou para a repórter e disse que ele estava sem máscara e disse a repórter que ele estava sem máscara por quê? Porque ele era fortinho. Então você não pode entender que um cidadão desse tem um discernimento adequado para que a gente não está brincando, né? Hoje a gente precisa colocar a polícia, impetrar leis para se fechar, para não deixar ninguém sair. Imagine. E olhe que aonde está acontecendo é justamente um local onde, teoricamente, as pessoas têm um nível de racionalidade, de intelecto razoável. Imagine um bairro como Apituba, que é muito grande, ter hoje o maior quantitativo de casos de coronavírus aqui em Salvador. É inadmissível isso. Mas, né? Éticos e raciais. Vocês estão vendo lá o nosso índio. Nosso índio está começando a sofrer os resquícios. E a gente podia talvez até pensar, não, mas eles são fortes. Mas o corona hoje, ele está pegando desde o desnutrido até o cara que faz educação física. Então o índio, apesar de forte, ele tem um fator determinante que é contra eles, que é o fator discernimento e entendimento. Como é que ele vai entender que ele precisa usar máscara? Não vai entender. Porque o pajé dá jeito, se ficar doente, o pajé vai lá, faz uma reza. Ou seja, eles não têm essa questão étnica e racial, vai por essa linha. Existem ainda fatores ou grupos étnicos que não conseguem entender por uma questão cultural. Psicológico. Gente, esse é o fator que mais está predominando hoje. Hoje eu vi, inclusive, uma entrevista dizendo que uma senhorinha, né, já estava perdendo a vontade de viver, né? E foi justamente uma música que ela ouviu, aí eu não me lembro a história toda, que eu estou evitando, viu, gente? Quando fala em corona, não tem nem como você desvencilhar. Mas quando você ouve, você se reporta, assim, a angústia que está dando nas pessoas, as loucuras. Você vê o cara que pegou, tocou fogo dentro do hospital espanhol, o surto que ele teve. Ah, por conta de uma oxigenação, mas são vários fatores que se juntam, a cabeça não aguenta. Nosso fator psicológico é mesmo que uma linha. Você, para ter problemas, alterações de comportamento, problemas psiquiátricos, é muito rápido. E nós estamos numa época assim. Né? Então, os fatores psicológicos são fatores determinantes, sim, para que você trace uma ação. E comportamentais, né? E aí já entra o fator psiquiátrico, né? O comportamento. Apesar da psicologia estudar o comportamento, mas o comportamento lhe leva muito a você dar diagnósticos psiquiátricos, que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Tudo isso vai interferir para na hora que a equipe sentar e dizer, olha, vamos começar por aqui. Vamos começar conversando até a gente chegar, porque muitas vezes você vê que tem muita gente que não está indo ao hospital com medo e está fazendo até certo.
Isso, até certo ponto é. Às vezes você não tem absolutamente nada, que a pessoa... É a faca de dois gumes. A pessoa ou vai com um espirro, e aí chega lá, não tem nada, acaba adquirindo a doença lá dentro, ou vai quando está em extremo, já chega lá morrendo. Então, o que está faltando, na verdade, é informação. O que está faltando, na verdade, é se centralizar as informações. E são fatores. A informação é fator determinante para que você entenda a doença também, mesmo de forma básica, para poder você saber o que, é que você tem que fazer sem desespero. Hoje eu peguei um médico renomado, lá de São Paulo, aí eu não sei se foi São Paulo ou Rio, ele dizendo o seguinte, a hidroxicloroquina, ela precisa, uns não querem, outros querem, ele está dizendo o seguinte, é uma medicação antiga, e que o fator primordial dela é você usá-la no início do quadro do corona. Então, no início em que você está sentindo dor de cabeça, está vindo a febre, a respiração já está começando a querer ficar chata, você aí vai e toma a medicação, porque aí ela vai pegar o início da questão da multiplicação viral. E o que é isso? É informação. Mas, infelizmente, às vezes, e isso nós estamos vivenciando com o corona, muitas informações misturada com política e com pessoas como o presidente da República, com todo respeito, em que ele fala simplesmente jogando, ele pode estar até certo, mas ele precisa estar embasado na ciência, coisa que ele não tem o domínio. Então tem que ficar quietinho e conversando apenas com quem sabe, com quem entende, para que dê sua posição. Bem, então, os fatores determinantes não é só o ambiente, não é só a doença, não é só o micro-organismo. Existem fatores, né, dentro da comunidade que vai desde a questão socioeconômica até as questões de comportamento do indivíduo. E isso vai influenciar nas ações, né, naquilo que vai se fazer para melhorar aquele quadro naquela comunidade. Hoje a aula é curta, viu, gente? A gente já vai começar a entrar nas doenças, graças a Deus. A Organização Mundial da Saúde define os determinantes sociais de saúde como os fatores que impactam a saúde e o bem-estar. As circunstâncias em que nascemos, crescemos, vivemos, trabalhamos e envelhecemos não pode ser deixado de lado, não. Isso é importante. Isso é como se fosse nos dar o retrato de como é aquela sociedade. Como é o jovem daquela comunidade? Como é o idoso daquela comunidade? Como são as crianças daquela comunidade? Como é o crescimento daquele povo? Então, inclui o rendimento e a distribuição do rendimento, ou seja, os fatores econômicos daquela comunidade. O início da vida, ou seja, como é que eles nasceram? Se todos naquela comunidade nasceram ali, como foi que aconteceu? Que tipo de parto aconteceu? Houve algum tipo de problema naquele parto? O índice de aborto ali é muito grande? Tudo isso naquela comunidade. A educação, olha ela de novo aqui, a educação é primordial, porque para tudo que a gente queira passar para a comunidade, ela tem que ter discernimento, tem que ter senso crítico. Senão não adianta. Não adianta você ensinar cálculo de matemática para quem não sabe nem gosta de matemática. Não adianta. Quem botou na cabeça que não sabe matemática vai ficar sem saber e não vai querer aprender mais nada, porque não tem paciência. A habitação, a moradia é importante, porque a moradia lhe dá assim, um feedback de como é o ambiente daquele indivíduo, lhe diz, inclusive, muitas causas de algumas patologias advindo daquele ambiente. Então, a habitação é importante. E outra, a habitação tem, como é que se diz? Não é objetivo, mas existe um rigor para a habitação. Existem prioridades, existe um protocolo, vamos chamar, já que é tão famoso. Existe prioridade dentro de uma habitação que é necessário para a vida de qualquer indivíduo. Aeração, higiene, iluminação, tudo isso tem que ter. Tem que ser uma casa que seja rebocada, que tem que ter janela, tem que ter porta. Ou seja, tem que ter um padrão básico, mínimo, para que o indivíduo consiga morar ali dentro. Segurança alimentar, daí porque o Sisvan está aí, a gente já viu ele.
A gente já viu todos os sistemas que são implantados, que tem no SUS, principalmente para alimentação, tendo um sistema específico para alimentação, em que vai vigiar o alimento desde o plantio até chegar à mesa do indivíduo. Emprego e as condições de trabalho, é lá também, existe algo que vai fazer a vigilância no interior do trabalho, né? Na construção civil tem muito isso, os EPIs, né? Os equipamentos de segurança, então isso também faz parte de um determinante social. Aquele indivíduo que está doente, quando a gente vai ver, às vezes a causa não está na casa dele, está no trabalho. Quando vai buscar lá no trabalho, existem alguns fatores que não estão sendo respeitados. O desemprego e a segurança no trabalho. Por que está junto, próprio? Porque a segurança aqui, na verdade, não está relacionado só à questão de segurança de equipamentos lá dentro, mas o desemprego lhe dá uma insegurança. Quando você começa a perceber que a economia do país não vai bem e que o índice de desemprego já está começando, quando você percebe que sua empresa não está indo bem, a insegurança se instala. E você, por medo, muitas vezes não consegue render como deveria. Então, é outro fator que também faz. O índice de suicídios hoje, vamos tirar a época do corona, vamos lá para trás. Quantas pessoas que perdem seus empregos, preocupados com a sua situação e da sua família, não conseguem continuar e cometem o suicídio, entram em depressão. E o indivíduo depressivo não rende. Um indivíduo depressivo, um empregado depressivo não rende no seu trabalho. Um aluno depressivo não rende na sua escola e assim sucessivamente. Rede social, pró-rede hoje é o nosso veículo mais próximo. Quanta coisa vocês ficam sabendo, quantas coisas você... Olhe nós aqui. Quem é que podia entender, quem é que poderia acreditar que um dia nós estaríamos aqui dando aula, eu daqui, vocês daí, a gente só via isso em filme, dentro das empresas, mas dentro de escolas quase que a gente não via. Então, assim, hoje rede social nos dá subsídio de informação muito grande. Nos dá, sim, condição de você estar conectado ao mundo e sabendo de notícias que vêm lá do exterior. Então, a rede social é, sim, uma fonte, um fator que é determinante. Quanta coisa... eu disse, não sei se foi na última aula, na penúltima aula, em que as redes das secretarias se interligam. Então, o que acontece hoje em uma determinada comunidade, quantas vezes se sabe através de uma rede social, de um Face qualquer, em que você, por um acaso, entrou, ou eles têm vocês na rede deles, e aí comunica alguma coisa. Olha, você sabia que aqui tem assim, está tendo um surto disso, daquilo, está tendo um paciente, um vizinho meu que está com tuberculose, que está com sarampo. Você, viu, você já vai lá e já consegue detectar o problema e ir logo. A inclusão e a exclusão social, que isso tem muito. Hoje, quantas pessoas que têm o corona não gostam de falar, preferem ficar quietinhos com medo da exclusão social? As pessoas têm medo, inclusive, até de encostar nas pessoas, que não está totalmente errado, mas não a questão do nojo, do preconceito, né? Eu vi uma imbecilidade que eu acho que deve ter sido brincadeira, mas que eu ensino quem eu conheço, não queria nem falar pelo celular, como se pelo celular passasse alguma coisa. É um imbecil desse que pega de outra forma, tão besta, né? Então, a inclusão e a exclusão social. Quantas pessoas, às vezes, por estarem desempregadas, são excluídas? Quantas pessoas hoje, como é o nosso meio de saúde, nós vamos ter outra visão dos profissionais de saúde. A inclusão vai ser com respeito diferente. Quantas pessoas, além da enfermagem, além dos médicos, vão ser inclusos dentro do conceito digno? O pessoal da limpeza, por exemplo, no hospital, em que muitas vezes não se dá valor, e eles estão lá. Eles não vestem branco, não, mas eles estão lá correndo risco por a gente. Os serviços de saúde é fator, claro, é de lá que vem as informações, lembra das doenças, das notificações que eu disse que desde o hospital até o posto de saúde, nada acontece lá dentro se não for notificado, para que a Secretaria de Saúde saiba do que aconteceu. Então, o serviço de saúde é importante. Qual é a importância dos determinantes sociais?
eles estão relacionados, ou seja, a importância dele é de tornar, vamos assim dizer, tornar todos os setores por igual. Não se senta, aí a gente vai no exemplo de novo, no final da tarde, quando o nosso ministro da Saúde se senta na televisão, na educadora mais, para se fazer traçar um perfil do quadro pandêmico do corona. Ele senta com o pessoal da economia, ele senta com a segurança, ele senta com todos os seus secretários. Ou seja, ele vai falar de cada setor e ele deixa bem claro, olha, cada governante tem a liberdade de se programar de acordo com o seu estado. Então, na verdade, o que é que ele está dizendo? Olha, governador, o senhor tem que ver quais são os determinantes no seu estado, porque são diferentes de outros. Então, na verdade, ele dá, quando ele fala assim, olha, daí a importância do setor de saúde se somar aos demais setores da sociedade no combate à iniquidade, ou seja, no combate à desigualdade. Vamos olhar o povo, vamos olhar a comunidade como um todo. A doença pública, a saúde pública, ele não pode olhar o indivíduo sozinho. Ele tem que olhar a comunidade, porque a doença, quando vem naquele indivíduo, ele dissemina. Então, você tem que olhar a comunidade. Vamos olhar, é como se o indivíduo fosse um ponto central, ó, tá aqui, ponto central, e a partir desse ponto central, você vai, ó, expandindo até chegar à comunidade como inteiro. Inicialmente, a comunidade local, de um bairro, a comunidade de uma cidade, de um estado, de um país, do mundo. Entendeu? Iniquidade, eu acabei de falar, é a desigualdade que acontece quando as normas e leis destinadas à sociedade, de um modo geral, não estão sendo cumpridas de forma igualitária, seguindo os princípios dos direitos humanos, da moral e da ética. Assim, eu quando chego sempre nesse ponto, eu gosto sempre de pontuar para chamar a atenção de vocês, para vocês pensarem quanto a isso, né? Essa desigualdade. Os direitos humanos, muitas vezes, de humano não tem nada. A moral para mim, às vezes, não é a moral para você. E a ética nem todo mundo tem. Então, o que a gente precisa fazer se essa desigualdade, isso é um ponto de vista meu, viu, gente? Essa desigualdade sempre vai existir. A minha opinião não bate com a sua. Então, assim, é complicado que você veja esses direitos humanos, essa moral e essa ética com tudo que a gente tem aí fora. Pessoas ainda com muita fome na rua, pessoas que não têm moradia, pessoas que não têm nem o que comer, pessoas que não sabem nem o que é higienização, pessoas que talvez nem bicho a gente possa comparar. Então, aonde é que é realmente que está esse direito humano? Aonde é que é essa moral? O que é moral? Porque moral é ética. A ética, ela estuda a moral. Mas nem todo mundo tem. Bem, vocês já vão começar a entrar nas doenças transmissíveis. E aqui eu estou entrando, não vou entrar nela hoje, mas eu já vou dizer mais ou menos o que é a doença transmissível. Porque existem aquelas que não são. Então, as doenças transmissíveis está, na verdade, aquela que ao entrar em contato com uma outra pessoa, ao entrar em contato com algum objeto que são fômites contaminados, vocês adquirem a doença. Às vezes até você entra em contato, o vetor é que leva. Então, na verdade, as doenças transmissíveis está, na verdade, em cima de algo que leva até você. Está ligado ao micro-organismo. Está ligado a um agente que está transmitido. É comumente chamado de doença contagiosa. Geralmente, quando você vai estudar, você vai encontrar um micro-organismo que está se desenvolvendo e automaticamente as suas toxinas, os seus resíduos vão ser transmitidos por gotícula ou pelo sangue, né? Ou pelo contato, mas ele vai estar ali para fazer disseminar o ciclo dele. Isso pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um vírus, cada um pode ser um protozoário, cada um dentro do seu grupo
cada um com seu jeito de se desenvolver, se multiplicar e assim passar para diante. É o termo técnico de uso generalizado, definido pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é qualquer doença causada por um agente infeccioso específico. É isso que eu acabei de falar. Bem, doenças não transmissíveis já está dizendo, é aquela que não transmite. Geralmente, doenças que não são infecciosas, doenças crônicas, por exemplo, uma diabetes, uma hipertensão, ela não é uma doença que você transmite, mas é uma doença crônica. E como é que tem? E hoje já se tem ela como uma doença a nível público. Por quê, Pro? Porque a quantidade de 100 pessoas, 90 ou é diabético ou é hipertenso. Por que, Pro? Aí tem que ser estudado. Por que é que nós aqui no Brasil, né, temos tantas pessoas, tantos indivíduos que são diabéticos ou são hipertensos? Nossa alimentação é o fator primordial. Nossa falta de educação alimentar é primordial. As nossas condições socioeconômicas também influenciam. Então, nós temos hoje uma situação... Por que lá nos Estados Unidos, apesar de ser... Olha, nós somos subdesenvolvidos, temos as questões da diabetes e da hipertensão. Mas lá também tem, sabe por quê? O índice de pessoas obesas lá é muito grande. Lá a questão da comida gordurosa é muito enfática. Lá de manhã cedo você come o bacon com ovos. E isso é normal. O sanduíche, a comida prática, rápida, lá é muito comum. E o adoecimento por conta dessa alimentação está por conta disso. E aqui não fica atrás, não. Ou tem outros fatores da higienização, mas também essa questão da comida, das porcarias, aqui também já se configura, né, como se fosse uma pandemia do péssimo hábito alimentar. Então, as doenças transmissíveis são aquelas são aquelas que não são nem infecciosas e são crônicas e que não transmitem. São as crônico-degenerativas, são aquelas que, além dela, o que é uma doença crônica? Ela acontece periodicamente, ela está lá com você, está sendo tratada, mas ela está lá. Degenerativa por quê? Porque enquanto ela está, por exemplo, diabético, ele está com a diabetes, está controlada, tá, mas enquanto ela está lá, ela causa alguns danos, né? E que a gente vai tomando medicação para poder esses danos não aumentar, mas ela está lá. Divisão da vigilância de doenças transmissíveis. Então é o seguinte, basicamente, gente, nas doenças transmissíveis, é quase a mesma coisa que a gente vem falando. Responsável, planejar, programar, coordenar, cumprir as ações da vigilância epidemiológica. É tudo que a gente vem falando até aqui. Não é sentar numa cadeira e traçar um plano, não. Você vai ter que conhecer a doença, conhecer a comunidade, você vai ter que planejar suas ações de acordo com as prioridades, você vai ter que programar, você vai ter que ir lá para coordenar o pessoal que está à frente fazendo, vai estar lá vigiando para se fazer cumprir, tanto fazendo cumprir as ações que você implementou, como também os profissionais que estão fazendo isso. É a vigilância epidemiológica. Ela, como eu disse ontem, ela não é só fechar um estabelecimento e impedir que ele continue o funcionamento. Não é só isso, não. Tem ainda como atribuições monitorar e traçar o perfil epidemiológico. A gente, inclusive, já falou isso, né? O que é que está causando lá? Qual é o perfil epidemiológico do corona hoje? De Salvador com relação a São Paulo? Repare, são perfis diferentes. As condições daqui não está no nível que lá. Os dados estatísticos, a curva de crescimento que eles tanto falam, não é a mesma de São Paulo. São Paulo está lá em cima. Então, esse perfil, quem traça é a vigilância. Para essa informação chegar até nós, quem traçou essa curva, quem traçou essas informações foi a vigilância epidemiológica. E aqui, algumas doenças, praticamente todas elas nós vamos ver. Certo? Mas aqui estão as principais doenças, aquelas mais frequentes que a gente vai estudar e que a saúde pública tem as ações já prontas para combater, né? Hanseníase, rubéola, cachumba, meningite, difteria, MDDA, a diarreia, né?
diarreia aguda, sarampo, varicela, poliomielite, tétano, coqueluche e influenza. São as patologias de maior frequência, em que existem outras, mas não tão frequentes quanto essa, e essa, 70% dela é de esquema básico vacinal, de criança que toma até 5 anos de idade. Então, se combate logo no início, logo ao nascer, logo na maternidade. A maioria delas, que a gente vai ver isso lá adiante. Relembrando, notificação compulsória é feita na situação em que a norma legal obriga aos profissionais de saúde e pessoas da comunidade comunicar à autoridade sanitária a ocorrência de doença ou agravo que estão sob vigilância epidemiológica. Aí eu coloquei que a lista das doenças é muito grande. O corona talvez nem esteja lá ainda, só talvez para o ano. Você vai no site do Ministério da Saúde e você vai ver a lista. E eu estou só relembrando porque o que é notificação compulsória? Você é obrigado, não só você como agente de saúde, profissional da saúde, mas qualquer cidadão precisa notificar, precisa informar qualquer uma dessas patologias que a gente acabou de ver aí. Lá, hoje nós temos como instituição base o Couto Maia, mas você pode passar em qualquer posto de saúde e comunicar. Olha, eu tenho alguém lá, meu vizinho, tá com uma tosse cheia de catarro. Dá para vocês dar uma olhada lá? Porque você não pode dizer que ele está com tuberculose, você não fez exame nenhum. Mas você pode dizer, olha, eu estou com uma pessoa lá do lado, nessa época, que tá assim, que basta você suspeitar. A gente viu isso. Basta suspeitar, achar. Olha, eu acho que ele está com sintomas do corona. Dá para você. Basta o espirro, basta a tosse. Eles vão lá, faz o teste emergencial e vai detectar e já vai fazer a comunicação. Aí você vê, não comunica. Você dá uma subnotificação, ou seja, uma notificação você deixou de dar, né? E aí é uma subnotificação, porque quando for dado os dados da doença, aquele que você viu, aquele que se está comprovado, não é comunicado. Então, gera uma subnotificação. A quantidade de números é inferior a uma realidade que está aí. Tá bom, gente? Beijo. Olha, hoje vocês não vão ter, não vou ter texto não, viu? Nem atividade. Vão terminar de fazer as que vocês já têm aí na mão e amanhã eu já coloco algumas atividades. Talvez até eu não coloque. Sabe por quê? Porque vocês já vão ter prova na segunda-feira, né? Então, eu não vou colocar nada ainda não. Talvez eu deixe vocês só para estudar, tá bom?